Bom dia, gente. Me chamo João Pedro Cabral Farache, junto com a professora Jaqueline e Lucas Souza. Estamos aqui para apresentar hoje o artigo Profut nos clubes de futebol, Disclosure de Desempenho Econômico, Financeiro e Esportivo, para o CMEA de 2022. A gente vai falar um pouco sobre o Profut, né, que é o Programa de Modernização e Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Qual é o grande objetivo do Profut? É fazer com que os clubes eles possam estar tendo uma gestão mais moderna do futebol, que eles possam estar divulgando informações financeiras e sendo mais transparentes, para que esse programa ele possa facilitar o pagamento de suas dívidas e reduzir os seus juros, certo? Qual a questão, problema do artigo? Qual a relação entre o disclosure, desempenho econômico, financeiro e esportivo do futebol dentro do Profut? Nosso objetivo geral, analisar o disclosure, desempenho econômico, financeiro e esportivo do futebol dentro do Profut. No referencial teórico, a gente vai falar um pouco agora sobre o disclosure de contrato dos clubes no futebol brasileiros. Ou seja, por causa que o futebol agora ele tem uma relevância muito grande financeira, tanto você tem muita gente indo para os estádios, como você tem muitos produtos sendo vendidos relacionados ao futebol, como você tem grandes marcas associando seus nomes, né, aos clubes de futebol, chegando com patrocínio e investindo, né, por causa disso, por causa desse histórico, desse contexto, a divulgação das informações financeiras se tornou muito importante, né, para que você possa tanto ser mais transparente, como para que você possa ser eficiente nessa gestão e conseguir melhor os seus objetivos, certo? Um pouco da influência legislativa no futebol, a gente está falando um pouco de Profut, né? Mas no Brasil já tem esse histórico. Nós podemos ver aí três leis e uma norma que falam justamente sobre o quê? Tem aí lei sobre contrato de jogadores, né? Falando que os jogadores têm que receber como salário. Tem lei falando aí que os clubes têm que divulgar informações financeiras. Você tem uma norma sobre as informações financeiras aí, né? Tudo isso para que os clubes possam estar se modernizando, trabalhando de maneira profissional e sendo transparente quanto às suas movimentações financeiras, certo? Alguns estudos anteriores também, a maioria deles falam, né, os seus resultados, apontam que o Profut não impactou de maneira significativa o desempenho esportivo e financeiro dos clubes, né? Ou seja, mesmo com essa tentativa aí, os outros trabalhos falam que ele não foi um sucesso. Agora, na nossa metodologia, ela é uma metodologia que teve na sua tipologia, né? Ela é descritiva, quantitativa e documental. A população da amostra, a gente queria utilizar os 80 clubes de todas as séries, mas porque eles não mostram as suas informações financeiras, muitos deles ainda não fazem essa divulgação, não tem essa intenção de fazer essa divulgação e fazer essa profissionalização, a gente conseguiu pegar apenas 30 clubes que disputaram a Série A e Série B nos anos de 2018, 2019, 2020. Porque mesmo com essa dificuldade, a gente conseguiu pegar nesses 3 anos todas as informações dos clubes, desses 30 clubes, né? E alguns dos procedimentos efetuados. A gente fez a coleta do balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício justamente para poder tirar essas informações financeiras, fazer cálculos de índices, poder utilizar também um pouco de regressão e também fazer um checklist, né? E a gente vai ver mais ou menos agora tudo que a gente fez. Como vocês podem ver, a gente sinalizou alguns indicadores, né, de desempenho, tanto econômico, financeiro, esportivo e de disclosure, que a gente pode estar utilizando. O nosso checklist eram 14 itens da Lei 3.155, do seu artigo 4º, e a gente utilizou também 3 itens do CPC 24, que é eventos subsequentes, que fala justamente disso, né, dessa situação de você ter uma mudança de números, de informações que já foram divulgadas, justamente para poder fazer essa modificação por algo que aconteceu depois. Ou seja, após o Profut, os clubes renegociaram as dívidas e eles tinham que refazer esse cálculo e mostrar se teve ou não algum impacto nas suas informações do antes e depois do Profut. No caso, o abatimento, né, a renegociação dessas dívidas. E, por último, o nosso modelo econômico aqui, que foi justamente feito uma regressão linear com dados em painel de efeitos fixos, certo? E aí que a gente vai continuar aqui a nossa apresentação, indo agora para os resultados. Na análise do checklist, a gente analisou o quê? Que os clubes eles não têm voluntariedade nenhuma em publicar essas informações, eles publicam exatamente o que está descrito na Lei 3.155, né? Alguns dos dados mais importantes. 50% da amostra apresenta 90% ou mais de conformidade, 100% da amostra está acima dos 70%. A média anual ficou em 88%, ou seja, pegando todos os anos e todos os graus de conformidade de cada clube, fazendo uma média anual, você vê que dá 88%. Disparidade com divulgação internacional, justamente por isso. Você não tem parâmetros de governança corporativa, por exemplo, que lá na Europa já é feito, né, e já é, em alguns países, até obrigatório. E constatado de visão pessoal mesmo, na análise lá dos balanços, foi constatado que 50% dos clubes estão em situação de não conseguir quitar o seu passivo, ou seja, estão com o passivo a descoberto. Resultados da estatística descritiva, a gente pode ver o que aqui? O endividamento geral e média de público pagante.
Você pode ver no endividamento geral alta dispersão dos dados, ou seja, você vê que todos os resultados estão bem separados dos clubes, né? Mas você vê uma tendência que, mesmo em cada qual no seu quadrado, há um aumento do endividamento na ordem de 37,5%. Já na média de público pagante, há uma diferença do que? Por Série A e Série B. Talvez por um produto melhor da Série A, você tem mais gente indo para assistir os jogos, né? Ou seja, os clubes conseguem arrecadar mais com venda de ingressos. Mas você pode ver aí pelo retorno sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo que há uma baixa dispersão dos dados, ou seja, todos os clubes estão numa mesma tendência, numa mesma situação. E qual é essa? Sem evolução no período estudado, ou seja, mantém-se a mesma situação, os mesmos parâmetros, mas com os clubes apresentando esse indicador negativo, ou seja, tanto o ROI como o ROA negativo, certo? Apenas o ROA de 2019 ficou positivo. Resultados para o painel de efeitos fixos. Você vê aí que o ROA e o SD, que é a divisão, né, a série que o clube está jogando, foram as mais significativas e explicam mais o modelo. Ou seja, são o que significou mais a classificação do clube no final. Entendeu? Ou seja, porque se você está na Série A, você tem a possibilidade de ter mais orçamento para, se você for mais eficiente, você conseguir ir melhor nos seus resultados, ou seja, e até conseguir ficar cada vez mais na Série A, se perpetuar aí. É isso que o fato de você estar na Série A ou Série B explica mais a questão desse modelo. Já o ROA é justamente essa mesma situação. Se você está tendo um retorno sobre os seus jogadores, né, sobre o ativo maior, que é os seus jogadores, que é o seu estádio, que é o seu centro de treinamento, se você consegue arrecadar mais, ter mais resultados com o seu ativo, o que você é mais eficiente, o que acontece? Você vai atrair mais patrocinadores e vai conseguir ter uma classificação melhor e vai poder ter mais orçamento para o ano seguinte para se perpetuar aquele resultado, né? Já todas as outras variáveis não apresentaram influência nenhuma significativa. E o que menos mostrou significância foi o endividamento, ou seja, o clube chegar lá e pegar milhões e milhões emprestados para tentar ganhar alguma coisa na expectativa de pagar mais na frente com a receita da premiação, isso é uma receita de bolo que não funciona. E nas considerações finais, a gente pode ver o quê? Repetir o que nós já encontramos nos resultados, né? De acordo com o objetivo, né? De analisar a questão do Profut. Os clubes, eles divulgam só o que é obrigatório. Não tem essa voluntariedade, né? Ou seja, eles não usam a governança corporativa, os indicadores financeiros, como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão. Já em relação aos nossos resultados, você vê que tem uma disparidade entre os clubes nas variáveis de endividamento e tamanho. Ou seja, você vê o quê? Que ou é o clube grande ou é o clube pequeno. O clube pequeno não tem crédito na praça, o clube grande tem. Mesmo que não signifique a vitória, mas ele tem a possibilidade. E se essa possibilidade for eficiente, ele vai ganhar e vai gerar um gol maior e vai se perpetuar. É isso que acontece no futebol brasileiro hoje. E economicamente falando, em consequência a isso, você tem um desnível considerado, né? No ROI e no ROA, você vê que está todo mundo negativo, né? Você tem um aumento desse endividamento. As limitações de pesquisa foi justamente pela falta de divulgação das demonstrações contábeis de mais clubes do futebol brasileiro, né, e você não ter essas informações confiáveis de índice de governança corporativa. Já para as próximas pesquisas, fica aí a sugestão de utilizar outros tipos de variáveis, né, econômico, ou de desempenho esportivo, ou de disclosure, para a gente analisar melhor qual é o impacto de você ter uma gestão moderna ou não no futebol. Ou também você vê outras legislações, não só como o Profut, ver se os clubes estão seguindo essa lei e há um impacto dela ou não no futebol. Mais um pouco das nossas referências e muito obrigado.